Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor, sobre o final dos tempos, sobre escatologia, sobre um tema muito interessante que eu estava lendo ontem na Palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, de 3 em diante. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto pela palavra de Deus. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e que subsiste para todo o sempre, pelos quais coisas perecem o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que interessante. Primeiro ele começa a relatar no versículo 3 acerca das características, né, dessa geração atual. E hoje, mais do que nunca, é a geração que nós vivemos. Nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que zombam, zombadores, né, da religião, do cristianismo, das coisas de Deus, né? Hoje a gente vê essa zombaria das coisas de Deus, das coisas de Jesus, através da mídia, através de comediantes, através de pessoas que andam segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências aqui são desejos. Pessoas libertinas, pessoas levianas, pessoas desequilibradas quanto à sua sexualidade, pessoas que não controlam o seu libido, pessoas que, concupiscência fala de um desejo desenfreado, que tem o seu desejo sexual desenfreado, pessoas que não têm compromisso com os seus cônjuges, pessoas que adulteram, pessoas imorais, pessoas que andam debaixo de fornicação, que é relação sexual ilícita, fora do casamento, geralmente entre dois jovens, porque, claro, quando envolve um casado já é adultério, impureza sexual, ou seja, esses escarnecedores dessa geração do fim, desses últimos dias, como diz o Senhor, e é a marca da nossa geração, é a marca do nosso tempo. Eles andarão segundo os seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. E hoje nós temos visto mais do que nunca, né? Basta olhar aí as notícias do carnaval, o homossexualismo sendo promovido, a família sendo abarrotada, destruída em todos os sentidos, né? Morais. Hoje, ser pró-família, pró-casamento, é ser chamado de ortodoxo, ser chamado de fundamentalista, ser chamado de retrógrado, ser chamado de homofóbico, sendo que a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveriam esses escarnecedores, esses zombadores de Deus, esses levianos que se levantariam contra as promessas de Deus, o que a palavra de Deus diz. E nós vemos isso claramente aqui no 4. Onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, colocarão em xeque a vinda de Jesus, zombarão da vinda de Jesus, zombarão do arrebatamento da igreja, zombarão das coisas referentes ao final dos tempos. E nós temos visto esse espírito do anticristo, esse espírito equivocado, esse espírito de concupiscência, esse espírito de escarnecimento, né? De escarnecedores, desses escarnecedores, infiltrado dentro da igreja de Jesus mesmo. Hoje, infelizmente, dentro das igrejas ditas cristãs, nós vemos uma zombaria com relação a quem prega sobre escatologia, a quem fala sobre o final dos tempos, a quem fala sobre o arrebatamento da igreja. Muitos são zombados, muitos não acreditam, muitos fazem cara feia, muitos estão presos nesse mundo, muitos têm seu coração aqui na terra e não estão nem aí para as promessas de Deus. Muitos não creem no milênio, muitos não creem no arrebatamento da igreja, muitos não creem nos juízos de Deus sobre a terra, por mais que sejam explícitos aqui na palavra de Deus. É nítido que Deus fala
dezenas de vezes na sua palavra sobre o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento, a tribulação, e as pessoas não acreditam, pensam que isso é metáfora, pensam que isso é simbolismo, pensam que isso é um Deus irado, que não é o Deus da graça, que não é o Deus do amor, mas não é isso que a palavra de Deus. Olha o que eles dizem, né? Eles jogam justamente isso, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, as coisas não mudaram, parece que está tudo igual. Esse negócio de volta de Cristo já falavam há 2000 anos atrás, e é esse tipo de zombaria, de escárnio que nós vemos na presente geração. Por mais que, claro, as pessoas zelosas, a linhagem do justo, as pessoas, o remanescente fiel de Deus, continua estudando, continua se santificando, se consagrando ao Senhor, buscando mais a Deus e crendo no arrebatamento da igreja, crendo nos juízos de Deus, crendo no governo de Cristo na terra, o reino milenial. Muitos têm essa postura de escarnecedores. E geralmente, se você observar suas vidas, são pessoas descontroladas, são pessoas carnais, às vezes com fachadas religiosas, mas na verdade são legalistas, hipócritas, não têm domínio próprio, são pessoas de vida de aparência, vida dupla, né? Às vezes até tem carinha de santo na igreja, mas lá fora vivem uma vida totalmente contrária à palavra do nosso Deus. E no 5 ele diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha que tremendo. Eles ignoram a palavra de Deus, na verdade, porque a palavra de Deus é que fala sobre isso. A palavra de Deus que fala sobre o final dos tempos. Então, na verdade, eles não creem na palavra. E se você, meu irmão, não crê na palavra, você não crê em todo o cristianismo. Você não crê na pessoa de Jesus. Você não terá salvação de maneira nenhuma. Porque nosso fundamento de vida é a palavra de Deus. Nós estamos numa sociedade pós-moderna, relativista, né? Uma sociedade que não crê em nada, que tudo é relativo, que a verdade para ti é uma, para mim é outra, cada um tem a sua verdade. É isso que apregou esse mundo atual, esse mundo relativista. Mas nós somos segundo a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra, e que a terra foi tirada da água e do meio da água subsiste. Então aqui nós vemos um retorno ao Gênesis de Deus, um retorno à criação, um retorno a esse Deus que comanda o universo e a história, um Deus de palavra, um Deus que promete e cumpre. Lá em Mateus 24 nós vemos claramente isso. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra. Jesus disse: mas a minha palavra jamais passará. Então nós cremos nas promessas de Deus, pelas quais coisas perecem o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aqui relata o dilúvio, relata que houve já um juízo de Deus sobre a terra, um juízo pelas águas, um juízo através de chuvas que inundaram toda a terra e mataram milhões e milhões de homens. Ou seja, Deus está trazendo à tona que uma parte desse juízo já aconteceu. Esse julgamento de Deus já aconteceu, porque eram homens zombadores, porque eram homens escarnecedores, eram homens que viviam segundo a sua concupiscência, eram homens que não levavam a sério a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra do Senhor. No 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui de novo a Bíblia está dizendo: olha, os céus e a terra que agora existem pela palavra são reservadas, pela palavra de Deus foram configuradas, né? E aguardam, são guardadas para esse fogo, o fogo do juízo, o fogo da tribulação, o fogo da volta de Jesus, o fogo, né, do arrebatamento da igreja, no sentido de que Deus irá purificar. A igreja a visível vai ficar para trás, a igreja leviana, a igreja que não leva Deus a sério. E a igreja invisível, filho varão, será arrebatado para Deus e será levado para o trono de Deus, para o céu, para o lugar tremendo que Deus tem. E aqui nós vemos, esse juízo acontecerá por quê? Por causa da perdição dos homens. E ele termina aqui esse trecho de maneira
tremenda dizendo essa perícope, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o nosso cronos, né? A nossa cronologia de tempo e espaço que nós temos hoje, que é o tempo com dias, minutos, semanas, meses, para Deus não é nada, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, por mais que já passaram 2000 dias, para Deus é como se fosse 2 dias, né? Para Deus não é nada 1000 anos. Então, por isso, aqui se quebra essa zombaria de que, desde que os nossos pais dormiram, vem essa história da volta de Jesus e tal. Não, aqui está dizendo que por mais que se passe o cronos humano, a cronologia humana, o tempo cronológico em que os homens estão inseridos, o kairós de Deus, o tempo de Deus, no modo de Deus e do jeito de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. Então se prepara o seu coração. Jesus está voltando. Não ignoreis essas coisas, não ignore as profecias. Prepara a tua casa, a tua família, se santifique diante do Senhor, se consagra a Deus. Jesus está voltando para buscar uma igreja, uma noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga, uma noiva lavada pela palavra, uma noiva purificada pelo sangue de Jesus, uma noiva que confia nele, que tem fé em Jesus, uma noiva que confia não na sua denominação, não na sua força, não na sua destreza, não nos seus dons, nos seus talentos, mas uma noiva que confia na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Se prepare, arrume a tua casa, como diz a palavra de Deus. Eis que o Senhor está voltando, o dia do juízo está próximo, o dia do arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos vendo mais do que nunca uma geração perdida, uma geração corrompida, uma geração longe de Deus, uma geração de zombadores de Deus, uma geração que vive segundo as suas concupiscências. São os últimos dias. A volta de Jesus é iminente, em qualquer hora, em qualquer instante, em qualquer momento, Jesus pode voltar. Prepare o seu coração, viva uma vida que agrade a Deus, conserte o que estiver errado na sua vida, deixa Deus te transformar e mudar a tua história. Jesus está voltando, a vinda do Senhor Jesus é próxima. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante desse devocional de 2 Pedro capítulo 3, de 3 até 8, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, que reforça a nossa confiança nas profecias, a nossa confiança no arrebatamento da igreja, a nossa confiança de que haverá um juízo contra os ímpios, a nossa confiança de que Jesus irá voltar para nos resgatar, para nos levar para o lar celestial que Deus tem preparado para nós. Que nós sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que essa nossa leve e momentânea tribulação, dificuldade, luta, problema, não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Queremos te ver, queremos estar contigo, ansiamos a tua volta, ansiamos o retorno de Jesus. Pai, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Pai, derrama a tua glória, a tua graça sobre eles, que o teu fogo depurador, que o teu fogo purificador passe sobre eles e sobre mim, purificando toda iniquidade, toda motivação escusa, toda e qualquer sujeira, toda erva daninha, todo pensamento errado, todo engano e mentira, seja arrancado, tirado e alijado da nossa vida e da nossa história. Que o nosso coração possa cada dia andar em tremor e temor diante de Deus, e que a tua palavra bendita venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém.